Sejam bem-vindos a mais um vídeo do estudo das entidades. Hoje iremos para a parte final do estudo acerca da falange de Exu Sete Encruzilhadas. Nós vimos que eles são considerados carinhosamente os clínicos gerais do astral. Nós vimos sua nomenclatura simbólica, as complexidades dos seus trabalhos e algumas de suas principais características. Para hoje nós vamos verificar alguns pontos escados, dar o máximo de significação possível e posteriormente vamos fazer o estudo de uma escultura de Exu Sete Encruzilhadas, claro, para dar mais consistência e robustez ao seu conhecimento, principalmente o seu que trabalha com essa entidade, para poder melhor atuar junto a ele nos trabalhos dos terreiros. Vamos lá. Eu sou Renato Bosco, dirigente da TUSP. Caso você esteja chegando ao canal através desse vídeo, peço que possa nos ajudar deixando like caso aprecie nosso conteúdo. Inscreva-se no canal e ative a todas as notificações para não perder nenhum vídeo que vier a ser postado. E claro, nos ajude compartilhando esse e as outras partes do estudo de Exu Sete Encruzilhadas através das redes sociais para chegar a ainda mais irmãos e irmãs que precisam compreender melhor essas magníficas entidades. Lembrando que esse conteúdo já está disponível em caráter de antecipação na nossa área de membros, onde conteúdos como esse sempre são publicados antecipadamente. Caso você queira ter acesso antecipado a esse e demais conteúdos, clique no botão Seja Membro, confira nossas condições e venha participar conosco. Exu Sete Encruzilhadas e seus pontos escados. A primeira coisa que nós devemos ter quase que uníssono, quase que em absoluto, é que a grande maioria dos pontos escados de Exu Sete Encruzilhadas sempre terão 7 elementos repetitivos, ou seja, podem ser 7 tridentes, podem ser 7 cruzes, qualquer outro elemento magístico, cabalístico da escrita mágica vai se repetir em um ponto de Exu Sete Encruzilhadas. E para isso eu trouxe alguns exemplos. Hoje começaremos no mais complexo, depois os medianos e depois o mais simples para darmos o devido entendimento. Portanto, vamos lá. Vejam bem, esse ponto aqui é um dos pontos que eu considero o que mais destoa da Umbanda em geral, porque geralmente os pontos escados de Exu têm tridentes. E curiosamente, Exu Sete Encruzilhadas se destaca não somente por conta de não ter tridentes, pelo menos diretamente, mas sobretudo por se formarem tridentes em sua grafia. Vejam bem, a primeiro ponto vamos encontrar os 7 elementos. Os 7 elementos que aparecem nesse ponto riscado. Vejam essas setas, vamos contar então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Nós temos aqui o elemento padrão, que é 7 repetições de elemento. Às vezes, algum de vocês vai falar assim: Pai Renato, mas isso está parecendo um ponto de caboclo, parece um monte de flecha. Vamos lá, vejam bem. Perdão. Ó, 1 tridente. 2 tridentes. 3 tridentes, 4 tridentes, 5 tridentes. E agora vai ficar meio bagunçado aqui, mas a gente vai dar um jeito de decifrar. Vamos lá, ó. 6 tridentes. E claro, 7 tridentes. Vejam bem, mais uma repetição do número 7. 7 repetições. Nós temos, portanto, 7 lanças, digamos assim. Lança é um elemento que remete a Ogum, pode remeter também a Iança, certo? E temos as 7 repetições de tridentes, que significa, por óbvio, Exu. E o fator interessante é que esses tridentes, eles, se vocês pegarem um ponto, desenharem ele certinho e fizerem essa decodificação, toda essa bagunça que eu fiz aqui, esses tridentes que são assim, ou seja, desse jeito, nós devemos entender assim, como se eles fossem aqueles redondos comumente utilizados pelas pombagiras. E temos também os que são quadrados.
Portanto, está mostrando esse ponto que Exu Sete Encruzilhadas atua em 7 linhas de Umbanda, elementos que simbolizam os orixás, no caso Ogum e no caso Yansan, e tem 7 repetições de tridente, portanto 7 reinos de Quimbanda. Portanto, aqui, se nós verificarmos de forma ampla, lastra, nós teremos um Exu Sete Encruzilhadas, ou então nós teremos um Exu Sete Encruzilhadas das matas. Por que das matas? Por conta da flecha. Vejam que tem uma flecha. Ela não é desenhada como a de um caboclo, mas vejam que ela é bem análoga. Pode ser então o ponto de um Exu Sete Encruzilhadas da encruzilhada, que seria uma redundância, é claro, mas Exu Sete Encruzilhadas das matas também. Um ponto extremamente complexo de se entender. Só fazendo essas rasuras, essas bagunças, para podermos entender em minúcias o que ele significa. Mas agora nós vamos para um ponto riscado, desculpem o barulho, tá? Vamos para um ponto um pouco mais simples, de Exu Sete Encruzilhadas. Vejam bem, nós temos o tridente de Exu, que nós já falamos que é a energia tetrapolar, que significa os 4 elementos, no caso fogo, água, terra e ar, ou seja, uma manipulação elementar. Portanto, elementar nós temos natureza, ok? E nós temos mais uma vez 7 repetições de elementos. Vejam essas cruzes. Ah, Pai Renato, mas onde que tem 7 cruzes aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Simples, 7. Temos também a repetição de um elemento. Repetição de elemento. E vejam bem, nós temos aqui 3 tridentes e temos um entrecruzo entre eles. Se nós temos 7 aqui, esse entrecruzo seria uma cruz, mas essa cruz em questão vai simbolizar uma vibração posterior. Então nós temos a energia tetrapolar que sobe, que protege direita e esquerda, portanto, a atuação nas 7 linhas e nos 7 reinos. E ainda esse entrecruzo significando uma cruz, que seria uma oitava, mas ela se separa dessas, portanto, aqui nós temos Exu Sete Encruzilhadas das almas. Certo? Vamos para o próximo ponto. Esse aqui é um dos mais intrigantes para mim. Vejam que nós temos uma cruz. Nós temos 2 tridentes que são arredondados, que são abaulados, que são como os tridentes das pombagiras, aquele que é desse jeitinho aqui. Ok? Temos 2 tridentes e nós temos aqui 5 que fazem uma espiralação antes do tridente. Tridente de pombagira também vai significar a força tetrapolar, a força dos elementos. Contudo, aqui nós temos um elemento muito importante, que é essa cruz grande, que significaria o quê? Um cruzeiro. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 tridentes. Nós temos 7 tridentes, mais 5 desses são abaulados. Essa espiral, ela pode ter a significação de ciclos. São os ciclos da vida. Os ciclos da vida seria o quê? Vida é jovem. Depois nós temos no caso, bebê, perdão. Nós temos o infante. Vejam bem, a infância, o infante, que seria já aquela criança mais ativa, dos 10, 11 anos, 9, 10 anos, na verdade. Nós temos o adolescente, nós temos a fase adulta, nós temos a meia-idade, que nós comumente falamos, que é depois dos 40, e depois vem a velhice. Portanto, nós temos aqui um Exu Sete Encruzilhadas, que ainda vai atuar nos ciclos da vida. Tanto nesses ciclos, como também na força do cruzeiro. Portanto,
aqui, se nós fizermos uma decodificação, nós temos Exu, 7 encruzilhadas do cruzeiro. E claro, o cruzeiro significa ainda ou a linha de almas, ou também pode significar a força de Ômulo, Obaluaê, que nós já falamos que são o mesmo orixá, cada qual vai acabar chamando de uma forma. Então é um Exu 7 encruzilhadas que atua nas almas, que é de Obaluaê, mas o seu ponto de força maior está no cruzeiro, que o cruzeiro é o norteador das almas, e o princípio da evolução humana e depois do fim da vida, em todas as suas faces. Portanto, Exu, 7 encruzilhadas do cruzeiro. E claro, vamos para o mais simples deles, né? Esse aqui é de lambuja mesmo, para poder não sobrecarregar a cabeça dos irmãos e irmãs de informações. Nós temos aqui 7 tridentes entrecruzados e um número 7. Portanto, o primeiro ponto de Exu 7 encruzilhadas. Vamos lá, Exu 7 encruzilhadas, primeiro ponto, que foi o primeiro a ser escrito. Vejam bem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, desculpem, eu esqueci de desenhar aqui, 6, 7. E assim temos um número 7 aqui, que simboliza o setenário sagrado, que significa o número perfeito, o número divino, aquele que é consumado, aquele que é consagrado, aquele que está completo, sendo o primeiro ponto. E esses pontos posteriores foram dos demais falangeiros que vieram a surgir, cada qual sempre versados nas mais diversas necessidades espirituais, como nós já falamos nos nossos vídeos, mas também com atribuições de maestria. No caso das matas vai poder atuar mais intensamente na cura, na quebra de energias, de demandas, sobretudo aquelas que lidam com os maus elementais. Nós temos aqui das almas, que vai ter uma especialização além das demais, na desobsessão, na cura do espírito, na cura da alma. Do cruzeiro, que vai lidar com os desencarnados, que vai lidar com os ataques que violam a vida, que violam o livre-arbítrio. E claro, Exu 7 encruzilhadas, que é o nosso querido clínico geral, que atua em todas as necessidades espirituais. Tendo explicado alguns pontos escados, porque existem diversos, as entidades, as falanges, elas se manifestam em diversos mistérios, e é como eu falei, o que nós deciframos aqui não é nem 10% dos mistérios que esses pontos escados realmente carregam. Sempre tenham isso em mente. Tendo tudo explicado, tudo esclarecido, vamos dar uma olhada numa imagem de Exu 7 encruzilhadas. Pessoal, como eu não tenho uma imagem de Exu 7 encruzilhadas, e nem precisaria ter, afinal, infelizmente, digamos assim, eu não tive a honra de trabalhar com uma entidade dessas, mas nós vamos pegar uma imagem como nós já fizemos em demais vídeos desse estudo de entidades, vamos colocar na tela e vamos fazer algumas considerações bem importantes. Notem essa imagem de Exu 7 encruzilhadas. Está segurando o tridente juntamente com a capa. Tem um pé de bode que acaba simbolizando erroneamente a demonologia persistente. E olha que interessante, ele está sobre 7 cruzes. E também, se vocês notarem, no braço direito, se olhando para frente, ele também carrega 7 cruzes. Uma imagem bem simples de nós entendermos. Portanto, vamos lá. As 7 cruzes na capa vai significar a regência em Oxalá, que nós vimos. E as 7 cruzes no chão, os caminhos, ou seja, o caminhar, simbolizando Ogum, portanto, a regência em Oxalá e a regência em Ogum, que nós já abordamos na parte 1 do nosso estudo de entidades. Esse pé de bode, que é associado aos demônios e toda aquela palhaçada que nós vemos comumente por aí, na verdade tem um significado mais profundo, é uma força masculina, ou seja, é a força da terra, de estar firmado na terra, e força progenitora. Claro, no
tridente, o tradicional tridente de Exu, que curiosamente na imagem está abaulado, mas tem a mesma significação que nós vimos nos pontos ciscados, ou seja, é a força tetrapolar, a força elemental magnetizada pelos guardiões. Vejam que ele segura a capa junto ao tridente, está guardando os seus mistérios, as magias de suas diversas atribuições. E essa pose também é uma pose que é muito comum nós vermos na teosofia, em algumas correntes, sobretudo a corrente telemita, que bebe abundantemente da teosofia, sobretudo a teosofia trazida por Helena Petrovna Blavatsky. E claro, é uma imagem bem simples, é uma imagem padrão, mas que já dá para termos um entendimento. E claro, as cruzes tanto na capa como no chão. Vejam que na capa está do lado direito e o outro do lado esquerdo. Portanto, as cruzes na capa significam a sua atribuição nas 7 linhas e, claro, as do chão nos 7 reinos. E esse foi o nosso estudo acerca de Exu 7 Encruzilhadas. Eu espero que você tenha gostado desse estudo. Se gostou, por favor, deixe seu like. É muito importante para que o YouTube entenda que estamos produzindo um bom conteúdo. Não se esqueça, claro, de se inscrever e compartilhar esse e outros vídeos acerca de Exu 7 Encruzilhadas, bem como demais entidades já abordadas através das redes sociais. Ficou alguma dúvida? Quer deixar alguma sugestão de conteúdo? Quer deixar a sua opinião dentro do respeito? Fique à vontade nos comentários, sempre estamos lendo, respondendo quando possível, mas sempre trazendo os conteúdos sugeridos pelos irmãos e irmãs de nosso canal. Aproveito para convidar a você, que ainda não faz parte da nossa área de membros, a entrar para ter conteúdo exclusivo em caráter de antecipação. Esses estudos são recorrentes, estamos sempre abordando diversas entidades e, claro, novos benefícios serão atuados conforme o crescimento da nossa área de membros. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, paz e luz, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo estudo de entidades. Tchau e até a próxima.